Gente, eu tenho alguns minutinhos aqui, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais fácil para ver se vocês entendem o que eu escrevi nos stories anteriores. O que vocês precisam saber é que a acusação nesse caso é de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e prevê a conduta daquele que tem conjunção carnal com uma vítima menor de 14 anos ou que, enfim, não tenha capacidade de discernimento por alguma questão específica ou ainda que não pode oferecer resistência por qualquer outro motivo. Então, que o estupro de vulnerável não demanda nem que a vítima diga não, porque se ela está numa situação em que ela se vê incapacitada de oferecer resistência, isso por si constitui a condição de vulnerabilidade que vai caracterizar crime. Isso significa que, se você está pensando em ter conjunção carnal com alguém e você nota que essa pessoa, por alguma questão, ou pela ingestão de droga ou de bebida, não consegue oferecer resistência, essa pessoa, pela situação de vulnerabilidade, é uma situação que não permite o consentimento. E, portanto, se você mantiver conjunção carnal com essa pessoa, a situação de vulnerabilidade vai te fazer incorrer no artigo 217-A. Se você tiver conjunção carnal com uma mulher dormindo, por ela não poder oferecer resistência, ela não te disse não, porque ela está dormindo. Ainda assim é estupro. Se você tiver conjunção carnal com uma mulher desacordada, ela também não te disse não. Ainda assim é estupro. Se você tem conjunção carnal com uma mulher completamente embriagada, ela pode não ter te dito não. Ainda assim é estupro. Vejam que até aqui eu estou fazendo considerações sobre o tipo abstrato, o que está previsto na norma penal, ok? No caso específico, o que o Ministério Público diz nas alegações finais, é o que me parece, porque eu vi apenas trechos dessa peça numa reportagem, é que, prestem atenção, o acusado não teria podido perceber a situação de vulnerabilidade da vítima e que por isso ele teria incorrido num erro do tipo, ou seja, ele errou em relação à capacidade dela para oferecer resistência. Quando isso acontece, quando o acusado o agente incorre em erro de tipo, ele ainda pode ser punido pela prática do crime se o Código Penal tiver previsto a modalidade culposa. E aí o que o Ministério Público diz mas não existe no estupro a modalidade culposa e, portanto, ele não pode ser responsabilizado por crime nenhum. Essa foi a construção do Ministério Público nas alegações finais. Ele não disse que o estupro culposo existe, ele disse justamente que não existe para defender a absolvição. O juiz, por sua vez, na sentença, não diz isso, não fala sobre o erro de tipo. A conclusão dele, na verdade, é que não há prova suficiente nos autos sobre o estado de entorpecimento ou embriaguez que caracterizaria a vulnerabilidade. E, portanto, inexistindo provas suficientes da situação de vulnerabilidade da vítima, o acusado não poderia ser condenado pela prática de estupro de vulnerável. Pode estar errado e essa pode ser uma sentença absolutamente injusta? Pode. E que bom que a gente tem um sistema recursal que vai permitir à vítima que recorra dessa decisão, buscando uma decisão que ela considere justa. É para isso que existe o sistema recursal, que, aliás, é tão criticado no Brasil, né? As pessoas, no geral, menosprezam a atividade dos advogados quando recorrem de uma decisão que consideram injusta. Eu defendo o sistema recursal, porque sim, o judiciário pode errar. Já vi em muitos casos errar. Errou o juiz, por exemplo, na condução da audiência, quando a vítima foi extremamente desrespeitada. O juiz deveria, na condição de presidente da audiência, ter controlado o advogado, ter feito cessar aquela conduta. Aquilo é um absurdo. Me incomodou muito ver o vídeo. De maneira nenhuma o meu conteúdo aqui é para que vocês não se sintam indignados pela violência contra a mulher, para que vocês não se sintam indignados por uma concepção que justifica a atitude de um homem que, diante da vulnerabilidade de uma mulher, insiste. Eu entendo que vocês estão aflitos, eu entendo que eu tenho uma outra formação, um outro histórico profissional, de verdade. Eu fico feliz que vocês se movimentem nesse sentido, porque vocês estão se movimentando contra uma violência, mas não adianta vocês me perguntarem, mas poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, mas e esse elemento